de quinta-feira ao final do dia, se moldasse. E, portanto, a questão tecnológica está a condicionar modelos sociais e, por consequência, condicionará atitudes políticas e cívicas. Há novos modelos de relacionamento, isto fica claro, e novos modelos de participação política. Ou seja, as pessoas hoje já só vão votar, já não é porque o candidato A acham que é melhor que o candidato B só porque é mais bonito ou menos bonito, ou porque fala melhor ou fala pior, ou porque há a questão da governabilidade, que é um conceito que para os miúdos de 18 ou 19 anos não diz puto, e portanto tem muito mais do que isso. Hoje as opções são feitas em função de um conjunto de fatores, às vezes até bem mais prosaicos do que se possa pensar, mas tem sobretudo a ver com a presença da informação no seu habitat. E quando a informação não chega lá, eles não são motivados. Portanto, há uma certa reinvenção democrática, ou seja, isto tem a ver com o que vamos ver a seguir, que é a forma como a democracia se vive. Antigamente vivia-se de forma muito clássica, que é participavam nos partidos e votávamos de 4 em 4 anos ou de 5 em 5, em função do tipo de eleição que é. Não, agora nós temos que começar e estamos a começar a ser chamados a participar politicamente, civicamente, em períodos muito mais curtos de tempo e, sobretudo, somos nós que estamos a provocar esses períodos e somos nós que estamos a provocar esses momentos. Não só, portanto, a atitude passiva, do ponto de vista cívico, passou e está, neste momento, a converter-se numa atitude muito mais proativa. Portanto, isto significa que há um elevado grau de controle cívico. Eu ontem descobri, não sei se vocês, e portanto amanhã no Hoje, no meu texto semanal, falo exatamente nisso, algo muito interessante. No Brasil criaram um museu da corrupção. Na internet há o primeiro museu online da corrupção. Tu conhecias, Paulo? Não. Pronto. A corrupção é de facto um problema no Brasil, é conhecido como um problema político e um problema social, forte, gravíssimo, mas infelizmente não é só no Brasil. É um pouco por todo o mundo, mas criaram um museu da corrupção. E o que é que o museu da corrupção tem? Tem um histórico dos casos mais conhecidos, mas ao mesmo tempo permite aos cidadãos, os casos que conhecem, não é só denúncia, é construir uma mensagem em torno daquilo e explicar o caso. É algo extraordinariamente interessante, ou seja, vejam bem, e porquê? Em primeiro lugar, quer dizer, ao mesmo tempo está-se a fazer pedagogia, não é? Portanto, está-se a criar ali uma mensagem tão forte, quer dizer, que sob a classe política há um anátema e há um estigma extraordinariamente elevado, porque aquilo já não passou a ser apenas a mensagem que aparece de 2 em 2 anos quando há um caso, aquilo passa a estar continuamente na net e passa a ser acessível continuamente a um conjunto de cidadãos que, por um lado, se informam e leem, ou seja, portanto, estão a ver o impacto que isto tem. Portanto, ou seja, o grau de controle cívico é tremendo e, portanto, hoje em dia, a história das petições, que digamos que é o grau mais básico de controle, vai por aí fora e, portanto, hoje as pessoas sentem, é o preço e é o outro lado da moeda do IGOV, não é? O IGOV é extraordinariamente importante, é absolutamente interessante, é necessário, mas o outro lado é a sindicância e o controle pelo cidadão daquilo que o Estado faz é cada vez maior. A informação é poder, enfim, é um déjà vu, passando e transferindo um pouco. Portanto, aquilo era um contexto, porque era absolutamente, para mim, do meu ponto de vista, era absolutamente essencial dar-vos este contexto, não vos dei nada de novo garantidamente, mas alertar-vos para isto, para quê? Para chegar àquilo que é a minha opinião sobre a questão do voto eletrónico. Antes de vos dar a minha opinião sobre o voto eletrónico, eu gostaria de começar por dizer o seguinte. Portugal já fez 4 experiências, não é? Portanto, teve 4 experiências piloto. Fez 4 experiências piloto, exatamente. Portanto, 2 autárquicas, em 97 e 2001. Apenas com uma freguesia em 97, com 2 freguesias em 2001. E depois, em 2004, nas europeias, com 9 freguesias. E em 2005, nas legislativas, com 5 freguesias e utilizando a comunidade de eleitores fora do mundo e do resto da Europa, portanto, os cidadãos portugueses e imigrantes, onde apenas dos 150 mil que existem votaram apenas 3% através do voto eletrónico. Portanto, a experiência portuguesa existe, apesar de tudo é muito redutora, é mínima e nunca teve impacto nenhum. Do meu ponto de vista, o maior problema é que os cidadãos não se aperceberam destes pilotos. Uma freguesia, reparem, não impacta rigorosamente nenhum. E, portanto, sobretudo o país não parou para analisar e discutir os resultados, quanto mais não seja dessa freguesia, de perceber a experiência. E, portanto, primeira questão para mim básica, era preciso que o país parasse, isto é, para refletir e para discutir isto. Portanto, isto que estamos aqui a fazer deve, do meu ponto de vista, passar a ser feito noutros fóruns, noutros espaços. Por outro lado, Portugal não tem que ser pioneiro em coisa nenhuma, não é disso que se trata, até porque os riscos são de facto muito elevados e já lá vamos. Há sobretudo 3 riscos. Os maiores riscos são, digamos que, de natureza jurídica, sobretudo, que têm a ver com a questão, por um lado,
da confidencialidade do voto, ou seja, do secretismo que está e que é inerente ao ato de votar. Como é que, se houver o voto eletrónico, como é que isto se garante? Por outro lado, da questão da pessoalidade, ou seja, para garantirmos que não é a pessoa B que está a votar em meu nome e que se está a substituir a mim no ato do voto, porque é um ato absolutamente pessoal e intransmissível. E em terceiro lugar, a questão da segurança informática, de que modo é que depois os dados não são utilizados, subvertidos, alterados. E, portanto, diria que estes são os 3 maiores riscos, mas que eu acho e quero crer que podem ser mitigados. Não direi que podem ser absolutamente eliminados, porque até hoje, quer dizer, por isso é que existem hackers, e por isso é que existe cibercriminalidade, e por isso é que existe uma série de novos fenómenos no mundo da internet e das novas tecnologias. É precisamente porque a tecnologia, por muito apurada que seja, nunca é absolutamente fiável, seja ela de que marca for, seja ela de que natureza for. E neste slide podemos perceber o quê? Podemos perceber que há alguns casos interessantes e que nós podíamos ir beber a estes casos e perceber o que é que correu bem e correu menos bem nestes casos. A Holanda, 95% dos municípios possuem votação eletrónica, ou seja, quando foram aos autárquicos, 95% dos municípios utilizaram a votação eletrónica. Nas legislativas holandesas, 90% dos cidadãos residentes no estrangeiro usaram. Em Portugal, recordo-vos, foram 3%, portanto, para verem a diferença. Na Bélgica, em 2003, 44% dos votos já eram eletrónicos. Na Estónia, a Estónia é o país que vai mais à frente neste processo, portanto, é o país mais vanguardista em todo este processo. A disponibilização do sistema de votação eletrónica é integral, portanto, 100% desde 2005. A maioria já é por internet, a maioria dos cidadãos já votam por internet. E em 2011, o Parlamento estónio já aprovou uma lei que prevê que em 2011, nas eleições nacionais, a votação irá ser feita também por telemóvel. Ok? Portanto, na Estónia, que é um país da União. Por outro lado, na Suíça, em 2007, votaram eletrónicamente 17% dos votantes, total da Suíça, dos quais 97% por internet e 3% por SMS. No Brasil, a votação é integralmente por urna eletrónica, portanto, sistema eletrónico, e, portanto, nestes casos, o que eu acho que, em primeiro lugar, devíamos fazer era analisar cada um deles e perceber o que é que corre bem, o que é que corre mal, e depois, a partir daqui, construir o nosso caso. Acho que não vale a pena, tentarmos inventar nada. Em Portugal, diria que há aqui uma questão muito interessante, que é esta. Relativamente aos riscos, a minha opinião é a seguinte. Portugal é dos poucos países do mundo, diria mesmo que Portugal é neste momento pioneiro, na questão do cartão do cidadão. Eu acho que, uma vez existente o cartão do cidadão, portanto, eu acho que é a plataforma privilegiadíssima para se poder, a partir daqui, montar um conjunto de funcionalidades. Se nós vamos usar o cartão do cidadão como substituto do nosso cartão de Serviço Nacional de Saúde, se usamos como substituto do nosso cartão de contribuinte, se usamos como substituto do nosso cartão de utente e beneficiário da Segurança Social, entre outros, porque é que não podemos usar, sob a plataforma do cartão do cidadão, o mecanismo para proceder à votação? Se me dizem, o cartão do cidadão não é totalmente fiável, bom, então eu aí fico preocupado. Porque se o cartão do cidadão não é absolutamente fiável, as tecnologias estão a avançar de tal modo que, por exemplo, amanhã será apresentado um estudo sobre o registro eletrónico pessoal, que é algo que inexoravelmente no nosso país, dentro de muito pouco tempo, está uniformizado. Hoje já existe em alguns centros de saúde, já existe em algumas unidades hospitalares, que é o nosso registro individual de saúde passar a estar disponível na nuvem ou através de um cartão, naturalmente com toda a encriptação necessária para que a informação não seja acessível, que não ao utente e aos médicos que o utente identifica como naturalmente credíveis. Bom, se isto é possível, porque é que o cartão do cidadão não é admissível e não é um bom suporte e uma boa ferramenta para a votação? Mas, diria mesmo, se nós hoje utilizamos e acreditamos todos no net banking, e não é de hoje, é de há muitos anos esta parte, aliás, Portugal é dos países pioneiros e mais desenvolvidos desse ponto de vista, a banca e o sistema financeiro português é dos sistemas mais evoluídos no mundo na utilização de novas tecnologias. E, portanto, nenhum de nós põe em causa a operação de transferência para o amigo, ou o pagamento da TV Cabo, ou a transferência para pagar a compra feita na Amazon através do net banking. Quer dizer, se acreditamos que os sistemas estão do PayPal suficientemente desenvolvidos para que não haja, digamos, e há riscos, há o phishing, há um outro conjunto de cibercrimes, existem. Mas, quer dizer, porque é que só para votarmos eletrónicamente é que, por exemplo, a internet não está preparada? Não é suficientemente segura. Diria mais. No caso da Suécia, por exemplo, do ponto de vista fiscal, em Portugal, hoje, a maioria dos portugueses, portanto, mais de metade dos portugueses, já utiliza a internet para fazer a apresentação da sua declaração fiscal.
Não há nada, diria, a parte da questão da nossa conta bancária,